Psicologia social e gênero. E a psicologia social? A psicologia social consiste em um ramo de estudo que nasceu como crítica ao modelo dicotômico de psicologia, que separava o indivíduo e a sociedade em polos praticamente opostos. Assim, ela permitiu compreender a íntima relação de influência da sociedade na construção do homem. Gênero e psicologia. A psicologia só foi abrir caminhos para discutir o gênero com os estudos sobre identidade e estereótipos. No Brasil, o interesse pelo assunto aumentou com os estudos sobre identidade, que proliferaram nos anos 80. Inicialmente, o paradigma que guiava a psicologia era o das diferenças sexuais. Assim, se assistia na psicologia uma atribuição de determinadas características a cada um dos sexos, como algo praticamente intrínseco a eles. O homem, então, seria naturalmente racional e as mulheres, naturalmente emocionais. Com o passar do tempo, novos paradigmas foram surgindo, o que permitiu enxergar as aparentes diferenças entre homens e mulheres de uma forma totalmente diferente. Hoje, estudar gênero na psicologia e em diversos outros ramos é compreender que ele ainda é um termo em construção, que está permanentemente aberto a novas interpretações. Além disso, é enxergá-lo como um recurso linguístico que permitiu estudar não mais o sujeito isolado, mas toda uma gama de relações sociais responsável pela construção do que é ser homem e mulher na nossa sociedade. História do gênero. Cada sociedade, em diferentes épocas, estabelecia suas próprias hierarquias para se tratar da sexualidade. E as três maiores, e também sendo os três pilares da sociedade, eram: Igreja. Repreendia a mulher de ter uma vida sexual ativa antes do casamento, devendo se casar virgem. E se o marido descobrisse que ela não era mais virgem, ele poderia devolvê-la para sua família. Estado. Apoiava a igreja ao se tratar da mulher. Não existiam leis que cuidassem e protegessem as mulheres de uma sociedade extremamente machista. Medicina. Não reconhecia a mulher como sendo do sexo feminino. Ela era concebida como uma cópia imperfeita do homem, sendo considerada do sexo masculino. A ideia de dois sexos biológicos distintos somente veio ser reconhecido com o passar dos tempos e mudanças na história. Esse modelo de somente um sexo existia em meados do século XVIII, em que imperava o padrão masculino. E o modelo de dois sexos diferentes, chamado de dimorfismo sexual, se afirmou a partir do século XVIII. O sexo e o corpo se tornam então a fundação da sociedade, ou seja, diferenças sexuais fornecem um modo de separar homens de mulheres e a colocá-los em lugares e posições diferentes. Só nas décadas de 70 e 80 que o conceito de gênero se firma a partir de movimentos sociais, principalmente feministas. Movimentos feministas. Os movimentos feministas têm suas raízes em acontecimentos como a Revolução Francesa e a Revolução Americana. O feminismo é a busca pela equidade de tratamento entre homens e mulheres. Houveram três ondas principais de protestos e mudanças importantes para o movimento feminista. Primeira onda está centrada na luta pelos direitos sociais e políticos. Segunda onda. O foco central é o direito ao prazer e contra o patriarcado, que é o poder dos homens sobre as mulheres. Terceira onda. Veio como tentativa de suprir as necessidades de mulheres negras, pobres e indígenas, que não se sentiam representadas pelo discurso feminista vigente. Gênero. Gênero é um conceito permanentemente aberto a novas interpretações. Assim, teorizar sobre gênero não é procurar por verdades, mas é apresentar leituras dentro de um campo extremamente extenso. Inicialmente,
a psicologia trabalhava com um paradigma bastante essencialista, atribuindo as aparentes diferenças entre homens e mulheres a características intrínsecas a eles, como se já pertencessem à sua essência. Atualmente existem diversas novas visões e interpretações em relação à questão do gênero. Nessa videoaula trabalharemos com um paradigma construcionista que interpreta os fenômenos psicológicos não como naturais ao indivíduo, mas sim como fruto de uma construção social e histórica em determinada cultura. Assim, partindo dessa concepção, gênero remete às construções do ser homem e ser mulher em uma sociedade. Falar sobre gênero engloba falar sobre algumas dimensões. Sexo biológico é uma classificação biológica das pessoas como machos ou fêmeas, baseadas em características orgânicas como cromossomos, níveis hormonais, órgãos reprodutivos e genitais. A orientação sexual são sentimentos de atração tanto emocional quanto sexual de uma pessoa por outra pessoa. Todas as pessoas têm uma orientação sexual, que é separada de seu sexo biológico, sua expressão e sua identidade de gênero. A expressão de gênero refere-se à apresentação externa de gênero de uma pessoa, geralmente composto de estilo pessoal, roupa, penteado, maquiagem, tipo de voz e linguagem corporal. A expressão de gênero é tipicamente categorizada como masculino ou feminino, menos comumente como andrógeno. Se o gênero é a construção do ser homem e ser mulher em uma sociedade, como essa construção é feita? Quem é responsável por ela? A construção do gênero se dá através de diversas aprendizagens e práticas que são ensinadas por um conjunto de normas de organismos sociais e culturais. Por exemplo, a família, a mídia, a igreja, a justiça, a publicidade, a medicina. Nós vivemos mergulhados em seus conselhos, ordens, mecanismos e censuras. Esses organismos e muitos outros são responsáveis por ditar a norma. Eles dizem como homens e mulheres devem se identificar, de que devem gostar, como devem se portar e como devem comer, como devem se sentir, como devem se apresentar. Hoje, classificações binárias de gênero que deduzem a existência de apenas duas possibilidades, homem e mulher, já não conseguem mais dar conta das possibilidades de práticas e de identidades. Multiplicaram-se os modos de compreender, de dar sentido e de viver o gênero. Novas possibilidades, novos modos de viver, novas estéticas, experiências, histórias e questões tornam-se possíveis. Novas teorias, tecnologias, movimentos permitiram a transgressão desse sistema e de fronteiras do gênero. Prazer sexual feminino. A masturbação, que é a estimulação dos próprios genitais, aparece na cultura ocidental muito mais como fonte de culpa do que de prazer. Esta culpa resulta da condenação da vivência do prazer sem a finalidade de reprodução. A masturbação, então, pode ser encarada como um ensaio para o sexo adulto. A pessoa aprende a se relacionar sexualmente consigo mesma. O orgasmo é influenciado pelo cérebro, que contém áreas de prazer e de dor conectadas com o centro de reflexo genital. Quando a mulher fica muito excitada, ocorrem contrações rítmicas em volta da entrada vaginal. Essas contrações reproduzem intenso prazer, é o orgasmo, sendo então uma experiência única de intimidade e entrega diferente para cada ser humano. Sexualidade é um aspecto do ser humano que abrange o sexo, a identidade, orientação, prazer e reprodução durante sua vida toda, que é influenciado por fatores psicológicos e biológicos e com o surgimento da pílula anticoncepcional. Muitas coisas mudaram na sexualidade da mulher, como dando direito
para que elas se libertassem e pudessem ter a escolha de ter filhos ou não. A pílula surgiu no dia 18 de agosto de 1960, nos Estados Unidos. Pesquisa. Objetivo: investigar a visão de homens e mulheres em relação ao prazer sexual feminino, apurar as diferenças e semelhanças de pensamento e opiniões em relação a assuntos como prazer, sexo e masturbação feminina. Amostra: 50 homens e 50 mulheres, estudantes da Escola de Ciências Sociais e da Saúde, acima de 18 anos, que já tiveram algum tipo de relação sexual. Hipóteses. Nossa primeira hipótese é de que a possibilidade do prazer sexual entre duas mulheres é desacreditada e foi refutada, pois 70% das mulheres e 48% dos homens acreditam que existem sim a possibilidade de prazer sexual entre duas mulheres. Nossa segunda hipótese é que a masturbação feminina é algo velado e foi novamente refutada, pois 72% das mulheres responderam que tratam com naturalidade e que acreditam ser algo bom e natural.